Se você puder, abre a sua Bíblia aí agora em Romanos, capítulo 1, no verso 16. Muito feliz de receber o convite do Lucas. Lucas, nós estivemos juntos ali na casa nova dele, porque eu moro no mesmo prédio do Lucas agora. Então esse prédio, pode ter certeza que ele nunca vai cair, porque são dois tochas cheias de Jesus ali naquele prédio. Deus está guardando e abençoando. E o Lucas, ele tem mais essa vibe evangelística, e eu também sou evangelista. E eu queria perguntar, quem aqui sabe exatamente qual que é o ministério que Deus chamou? Se nós temos 5 ministérios, tem o profeta, o mestre, o apóstolo, o evangelista e o profeta, mestre, apóstolo, evangelista e pastor. E o pastor. Quem aqui sente no coração que o seu chamado é um chamado pastoral? Levanta a mão aqui, deixa eu ver quem tem essa vai. E sabe uma das melhores coisas? É você saber qual é o seu chamado. Por exemplo, eu sei que hoje o meu chamado não é pastoral. Por quê? Porque eu tenho pavor de ouvir problema do povo. Quando acaba um culto e alguém chega para mim e fala assim: Guilherme, você tem 2 minutinhos para falar comigo? A vontade é de falar: não tenho. Porque eu não tenho essa vibe de ficar ouvindo os problemas do povo. Por quê? Primeiro, eu sou evangelista, e segundo, eu tenho TDAH. Então já não são 2 coisas que não funcionam meio que junto. E normalmente o pastor, ele tem essa alegria de sentar ali, ouvir o problema da pessoa, e ouve a pessoa falar 2 horas inteiras de todos os problemas, e aí vai com calma. Não, o evangelista não tem. O evangelista já é mais prático, ele quer resolução de problema, ele quer ajudar na transformação da vida daquela pessoa. E enquanto a pessoa está contando, e inúmeras vezes alguém já fez isso comigo, e às vezes eu estou ali sentado junto com a pessoa, enquanto ela está contando as coisas, eu estou dizendo assim: eu posso te ajudar? Tipo assim, a gente não quer muito ajudar, ouvir todo aquele enredo. Então, a gente entende. E eu quero perguntar aqui, quantos aqui você sabe que o seu chamado é evangelista? Levanta a mão aí. Olha aí. Agora tem alguém aqui que sabe que o seu chamado é profético? Levanta a mão aí. Quem vai mais nessa linha? Rapaz, que Deus profeta. Não está tendo profeta disponível, né? E eu quero mostrar algo para vocês. Um tema de uma conferência como essa, um nome como esse, de impulso, nós precisamos impulsionar hoje a nossa geração a vivenciar cada vez mais aquilo que os céus têm preparado. Por isso eu quero só te mostrar uma foto, que esse é um dos meus principais ministérios, que é falar em escolas, pregar em escolas. Muita gente já viu inúmeras fotos e vídeos que viralizaram. Essa aqui é uma das fotos que, para mim, é uma das que mais marca o meu ministério. Por quê? Aqui está a foto inteira. Então imagina que aqui tem mais gente aceitando Jesus. Esse aqui foi o maior apelo com o número de conversões de uma vez só. Esse dia, se você ler ali na lateral, você vai ver que é o Colégio Estadual da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos, que é o maior colégio militar do estado de Goiás. E nesse dia, 1.058 estudantes aceitaram a Jesus de uma vez só. Só em uma das palestras, que esse aí foi o momento, acho que o período da tarde. De manhã, mais 870 tinham aceitado a Jesus. Então, esse dia, uma multidão de pessoas se rendeu a Jesus. E esse é um dos meus principais chamados. E aí, por que eu estou te mostrando essa foto? Para te impulsionar a vivenciar exatamente aquilo que os céus têm preparado para você. Porque quando você está vivenciando exatamente o que Deus preparou para você, não existe nada, irmão. Ouça, gente, não existe nada capaz de impedir a obra daquilo que os céus vai fazer através da sua vida. Então, tudo aquilo que eu vejo que existe uma predisposição de eu alcançar mais gente conhecer a Jesus, mais pessoas conheceram o Evangelho de Cristo, então eu faço entrar dentro de escolas, pregar. Nós completamos agora 1.006 palestras dentro de escola. Eu dou o nome de palestra, mas eu vou lá para pregar mesmo, mas aí vai como palestra. E a gente, de uma forma estratégica, a gente entra dentro desse ambiente
E chegamos agora à marca de 162 mil estudantes que converteram dentro de escolas. Não é dentro de igrejas, não é dentro de um culto, é dentro de uma escola onde o Espírito Santo de Deus estava manifestando aquilo que ele queria fazer. Então, eu acredito que as escolas, as universidades, as praças, os hospitais, eles podem ser alcançados por pessoas que se colocam à disposição do reino dos céus. E você pode ser uma pessoa que os céus vai usar de uma forma muito grandiosa hoje. Eu espero que aquilo que Deus colocou sobre meu coração para ministrar sobre o seu coração te inspire ainda mais. E por último, pode pôr a próxima foto. Essa próxima foto aqui foi algo que eu gravei há 20 dias atrás, 25 dias atrás. Eu gravei um reality de games para alcançar adolescentes, né? Então, assim, é um reality de games que o adolescente vai assistir, mas todos os influenciadores são cristãos, o tempo inteiro mostra alguns trechos devocionais, alguns detalhes deles falando coisas da Bíblia, para de uma maneira assim, camuflada, a gente mostrar o quão precioso é servir a Cristo, o quão maravilhoso é ser um jovem na igreja e ser alegre. Eles passaram nesse reality o tempo inteiro, sem beber, sem fumar, sem usar droga, sem nada disso que o mundo mostra que traz alegria. E o povo vai rir muito, o povo vai se alegrar muito, e o povo vai ver que ser jovem cristão na igreja é algo extraordinário. São 12 episódios, eles lutam pelo prêmio de R$30 mil, mas cada um dos episódios eles ganham prêmios, por exemplo, iPhone, carro e tantas outras coisas assim, que você não gosta muito disso. Então é super de boa. Você já abriu Romanos capítulo 1. Só quis mostrar um pouco para impulsionar, e no final eu vou te impulsionar mais com outros trabalhos que Deus confiou ao meu coração. Romanos capítulo 1, no verso 16. Acharam? A Bíblia diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que esse Evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o que a Bíblia diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei se você tem noção, mas eu descobri que pregar o Evangelho, às vezes a gente vai ter que passar um pouco de vergonha. E às vezes tem muitas pessoas que falam assim: mas eu não falo, porque às vezes eu fico com vergonha, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é que a pessoa vai se reagir. Mas aqui olha o que a Bíblia diz: eu não me envergonho. Se ele está dizendo isso, é tipo assim, eu vou passar vergonha, eu posso passar por vergonha, mas isso não vai ser motivo para impedir aquilo que os céus vai fazer através da minha vida. Então, pregar o Evangelho, mesmo que você não se seja capaz, você acha, eu não sou capaz de pregar, eu não tenho as palavras. E eu vejo isso quando eu volto lá na história, e eu vejo Moisés dizendo: Senhor, mas eu não sou bom com as palavras. E aí é como se Deus estivesse dizendo para Moisés, falou assim: mas Moisés, não é você quem vai falar. O céu sempre vai precisar de alguém disponível para que a mensagem alcance o coração. Deixa eu te dizer uma coisa, grave isso no seu coração: Deus não volta na terra, Jesus não vai voltar aqui na terra antes do dia que ele falou que vai voltar. Isso você já sabe, mas por que eu estou dizendo isso? Então, se ele quiser manifestar a glória dele aqui, ele vai ter que usar gente. E do mesmo jeito que Satanás usa gente, Satanás entra na vida de alguém e usa alguém, a gente também tem que ser usado por Deus para que algo extraordinário aconteça. Então a minha pergunta é: por quem você anda sendo usado? Será que às vezes durante algumas situações você está na rua, e eu amo a ideia de viver o Evangelho fora dessas quatro paredes, eu acho muito mais legal. As pessoas, se elas ficarem só vindo para a igreja, esse é o tipo de gente que acha a igreja chata, porque ela entra na rotina de ficar só vindo na igreja, enquanto você não vive o Evangelho lá de fora, enquanto você não está falando de Jesus. Quando você entra dentro do Uber, irmão, eu fico numa agonia. Eu entro dentro do Uber, irmão, eu posso contar uma coisa que eu fico com raiva: é entrar dentro do Uber e o Uber já ser evangélico. Porque o evangelista, ele tem essa chama de pregar. E aí você entra dentro de um carro, aí eu falo: vou mexer no celular então. Por quê? Porque eu entro dentro do carro, eu sento dentro do carro, a primeira pergunta: e aí, como é que você está? Tudo bem? Estou bem e tal. Aí eu pergunto: e aí, está firme na igreja? Se o cara fala assim, não está firme, irmão, aí entra uma coisa maravilhosa que eu amo: olhar no painel do Uber, no Waze dele, e saber quanto tempo eu tenho para ganhar aquele cara para Jesus.
Então, cada Uber que eu entro é um relógio quanto tempo. Então, se eu entrei no Uber que eu vou perto, eu estou olhando e eu tenho assim, 12 minutos, eu tenho 12 minutos para pregar o evangelho para essa pessoa, e essa pessoa ser alcançada, ela ouvir a mensagem de Cristo. Então, como é que eu resumo a mensagem em 12 minutos? Para que ela possa ouvir até lá. Esses dias atrás eu estava em Londres, tinha 1h30. Eu falei, não, então aqui eu posso pregar de boa. E aí eu vou no countdown lá assim, né? Tipo assim, vamos, quanto tempo eu tenho para que essa pessoa possa conhecer a Cristo, ela possa se apaixonar por Jesus. E aí a gente começa a ver, esses dias atrás eu vi até o João Paulo, que vai pregar hoje à noite falando sobre isso. Mas uma vez eu fiz uma competição com meus amigos, quem ganhava mais Uber para Jesus. Porque eu fiz uma pesquisa, 98% dos Uber é desviado. Tem alguém aqui que trabalha com Uber? Levanta a mão. Aí, nem os 2% nós achamos o evangelho. Você entra no Uber, eu me lembro que esses dias atrás eu entrei no Uber, eu estava saindo de casa, era de madrugada, irmão. De madrugada, eu estou indo de casa pro aeroporto e eu entrei no Uber, o cara só falava besteira. Depois desses dias aí, eu passei a sentar no banco de trás. Eu acho mais de boa sentar no banco de trás. E aí, depois que teve a pandemia, ainda bloquearam eu ficar sentando no banco da frente. Então, normalmente, você chega, o banco está todo empurrado para frente, você senta atrás. Aí eu estou sentado ali na frente esse dia com esse cara, e o cara começou a falar, ele falou, cara, ele viu que eu era jovem, né? Ele falou assim, você não sabe o que aconteceu aqui. Aí eu falei, o que aconteceu, meu brother? Aí ele falou assim, entrou umas 3 mulheres doidas depois que acabou a festa. Elas entrou e essas mulheres estavam uma mais doida que a outra. Aí essas mulheres começaram a trocar de roupa aqui atrás, porque elas tinham que ir para um outro lugar, as mulheres peladas aqui atrás. Aí uma última ficou para ir para um outro endereço, e ela ficou dando em cima de mim, eu agarrei a mulher, foi aqui dentro do carro, e foi uma loucura, e foi doideira. E o cara contando isso aqui tudinho para mim. E eu ouvindo tudo, a hora que ele terminou de contar, e ele falou assim, você não falou nada de ti, o que tu faz? Eu falei, eu sou pastor. Sabe, ele desfaleceu dentro do carro. Ele contou para a pessoa errada, irmão. Mas aí eu descobri uma coisa, não é que ele contou para a pessoa errada, ele contou para a pessoa certa. Porque qualquer outra pessoa que ele contasse, a pessoa ia falar assim, rapaz, mas isso aí foi top, hein? A hora que ele terminou de contar, eu olhei para a cara dele e falei assim, isso ainda não conseguiu preencher o vazio do seu coração, né? Essa alegria daqui 2, 3 minutos ela passa. E aí eu vim conversando com ele, eu termino a conversa com ele no aeroporto de Goiânia, ele chegando para me deixar com um cara chorando do meu lado. Aí eu falei assim, você precisa voltar para a presença de Deus, Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Você quer voltar para Jesus? Ele falou, eu quero orar por você. Sai do carro. Ele falou, não, ora aqui dentro. Eu falei, lá de fora, a vergonha que você passou, você vai passar agora lá de fora, de joelho dobrado. Aí eu dobro o joelho lá de fora, eu oro por ele lá no aeroporto e tal, e direto eu fico conversando com esse cara no direct ali do Instagram, porque o cara está firme na igreja, voltou para a igreja, irmão. E aí quando eu olho esse versículo, eu descubro que eu não posso me envergonhar do evangelho. Eu não posso me envergonhar de levar Cristo para as pessoas, de apresentar Cristo para as pessoas. E eu estou dizendo fora desse ambiente igrejeiro que a gente vive. Nós precisamos ser Jesus fora dessas 4 paredes, irmão. E sabe qual foi o dia que eu fui mais confrontado? De não me envergonhar desse evangelho? Foi o dia que eu fui para Los Angeles. E a hora que eu cheguei lá em Los Angeles, eu não sei se alguém aqui já foi na Califórnia, mas na Califórnia, os governos de lá acabaram com a Califórnia. Tanto que praticamente todo mundo mudando da Califórnia para outros estados. Porque é um caos. Só para você ter noção, eu entro dentro das lojas da Califórnia, as lojas, as vitrines são todas fechadas. Se você quiser pegar alguma coisa, você tem que chamar o atendente, ele abre a vitrine e pega para você. Por quê? Porque lá é liberado roubar $1.000. O caos que vira uma cidade. Aí eu chego naquela cidade, é uma cidade onde você passa em vários lugares, tem loja de maconha, de cannabis, né? As lojas de cannabis e tal. Só que o que me chamou a atenção não foi só a loja de cannabis. O que me chamou a atenção foi andar na rua e ver os caras usando camisa com planta da maconha. Aí você passa por um outro, aí o cara está usando um colar que tem o símbolo da maconha. Aí você passa pelo outro, o cara estava com uma meia dessas, meia alta assim, ó, com o símbolo da maconha na meia inteira. Aí eu olhando, eu vi e falei assim, esse cara ele não tem vergonha de usar maconha. Não é só não ter vergonha de usar maconha, ele não tem vergonha de dizer para todo mundo que ele é maconheiro, irmão. Porque está todo mundo olhando para ele e vendo e falando assim, esse cara é maconheiro. Eu sei que você não é não, só apontei, mas... Aí você olha e vê e fala assim, esse cara, ele não está tendo vergonha de só fumar maconha. Ele não está tendo vergonha de dizer para todo mundo que ele é maconheiro, irmão.
A hora que eu olhei para aquele cara, eu virei e falei assim: eu não posso fazer menos do que isso por Jesus, irmão. Eu não posso ter vergonha de andar, que seja com a camiseta falando de Jesus, com um boné, com um versículo na minha rede social, algo desse jeito, porque às vezes a gente tem vergonha até disso, irmão. Aí aquele cara, aquele maconheiro, mostrou e falou assim: esse é o mínimo que eu posso fazer. Aí parece que era para eu aprender como apresentar Cristo para as pessoas, porque aí eu saio daquele voo da Califórnia e estou indo para Boston. A hora que eu entro dentro do avião, era época de pandemia, a hora que eu entrei dentro do avião, todo mundo tinha que usar máscara. Todo mundo que está aqui, né, cidade de 600, todo mundo passou pela pandemia e todo mundo usou máscara. As meninas que estão aqui devem ter usado máscara de renda, de florzinha, de flufu, de coisa, de tudo. No início era só aquela máscara normal, mas depois cada um podia usar a máscara do jeito que quisesse. E aí sabe o que me chamou a atenção? A hora que eu entrei no voo, o comissário de bordo, ele estava usando uma máscara com a bandeira LGBT. A hora que eu entrei dentro do avião, eu disse: é gay. Isso aí é gaysão mesmo, olha, isso aí é muito gay. Bastou eu olhar para a máscara dele para eu saber o que ele acreditava. Naquela hora o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou assim: Guilherme, quando as pessoas olham para você, elas conseguem saber de quem que você é, de que time que você faz parte, o que você acredita. Aí eu falei assim: esse gay hoje foi o melhor professor que ele poderia ser para mim. Porque ele mais uma vez, igual aquele maconheiro, então eu estava aprendendo com um maconheiro o mínimo que eu posso fazer, e agora eu estou aprendendo com um gay qual o mínimo. Por quê? Porque o gay, na bandeira dele, ele usando aquela máscara, ele estava dizendo: eu tenho orgulho disso aqui, e a bandeira deles é orgulho LGBT. Aí eu virei e falei assim: esse cara vai ter mais orgulho da bandeira que ele carrega do que eu de levar a bandeira do evangelho? Vai não. Eu tenho orgulho de carregar a bandeira ao qual os céus me confiou. Por isso que usar camiseta para mim é super tranquilo. Então, lá na nossa empresa a gente lançou meia, a gente lançou camiseta, a gente lançou boné, a gente lança tudo. Por quê? Porque enquanto eu não conseguir falar com alguém, alguém vai estar lendo alguma coisa em mim que mostra aquilo que de verdade eu acredito, irmão. Nos parques, você tem que ver, eu uso as camisetas Jesus Loves no parque, aí eu vou para os parques da Disney, eu não termino de sair do parque sem pelo menos umas 10 pessoas dizer assim: eu gostei da frase da sua camiseta. Mas o melhor de tudo é ficar de costa quando você está numa fila que todas as camisetas é preta, é cinza, alguma coisa, sem nada escrito. Você está usando uma camiseta escrito Jesus ama você. Se tem um ateu na fila, irmão, não estou nem aí. Ele está lendo, ele vai passar a fila inteira. Você ficar 1h30 numa fila de um brinquedo e tem Jesus Loves escrito à sua frente, o cara vai ler pelo menos 77 vezes aquela frase ali nas costas. Eu precisei abrir a minha boca uma vez, não precisei, mas a camiseta estava falando por mim, o boné está falando por mim, a minha rede social está falando. Então, se você entrar na minha rede social, irmão, você vai rir de muita coisa, mas você vai ver um bocado de pregação, porque a minha rede social precisa pregar, a minha camiseta prega, o meu tênis prega, tudo que eu uso prega Jesus de alguma forma. Por quê? Porque eu preciso fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, irmão. E eu sou um outdoor ambulante por onde eu vou. Eu passo pela vida de alguém, alguém está lendo, alguém está sendo abençoado, alguém está sendo edificado. E eu falei assim: eu vou ter medo de falar de Jesus? Não vou não, eu não vou me envergonhar desse evangelho. Porque esse evangelho foi capaz um dia de transformar a minha história, e não pode ficar só na minha história. Tem que transformar a história de outras pessoas que estão à minha volta também. Eu falei para vocês que são mais de 162 mil pessoas que aceitaram Jesus. E tem gente que não gosta que eu posto na rede social. O povo fala assim: mas você conta? Eu falei: eu conto. Por que você conta? Eu falei: porque eu quero. Nossa, mas esse trem aí de ficar contando não é certo não. Eu falei assim: como é que você sabe que Pedro pregou e 3 mil pessoas aceitaram Jesus? Alguém contou. Como é que você sabe que era 5 pães e 2 peixes? Alguém contou. Como é que você sabe que tinha 5 mil homens na hora que foi servir? Alguém contou os 5 mil homens, não contou as mulheres, as crianças, ninguém sabe o tanto de mulher e de criança que tinha. Eles vão na métrica. Eu amo contar, irmão, eu amo, porque os céus me confiou algo, e eu sei que pode ser para mais ou para menos, isso aí não faz tanta diferença, mas eu sei que o que Deus me confiou, eu não vou deixar de levar para as pessoas que estão à minha volta. E a minha pergunta é: Deus te confiou algo, você sabe aquilo que Deus confiou a você? Você sabe o que Deus colocou sobre a sua vida? Você sabe o que Deus derramou sobre você? Amanda, você ainda trabalha fazendo as coisas? Maquiagem, né? A Amanda trabalha fazendo maquiagem.
Irmão, quem faz cabelo, maquiagem, unha, pé e mão, tem que ser psicólogo ao mesmo tempo. Não tem lugar melhor para a pessoa ser evangelista do que nesse ambiente. Por quê? Porque você nunca vê 99% das pessoas que senta com quem trabalha de manicure, pedicure, cabelo, maquiagem, irmão, e massagem, é só problema, irmão. Ninguém senta para dizer, amiga, meu Deus do céu, eu estou ficando rico, eu estou ganhando dinheiro com um bocado. Não, é só, meu Deus do céu, tá uma vida sofrida demais. Amiga, quando ela está aqui fazendo a mão, assim, amiga, minha vida está acabando. Meu marido está brigando comigo, meu Deus do céu. E está aqui. Aí ela carrega palavras de esperança para mudar a realidade dessa pessoa que está ali desesperada. Diz assim, amiga, tu precisa ir na igreja. Aí tu vai ver aquilo que os céus vai fazer sobre a sua vida. E a gente acha que os evangelistas é só esses que pegam o microfone, né, pastor? Que pegam o microfone para ministrar. Não, irmão. Tem manicure, pedicure, tem tudo, irmão. Tem gente em todas as áreas que podem usar a área que Deus a colocou como fonte de transformação. Irmão, eu não gosto de contar problema meu para ninguém, mas um dia eu fui fazer massagem e eu estava contando os problemas para massagista. Porque parece que o ambiente te puxa para você contar aí como é que está a vida. Aí a pessoa conta como é que está a vida. E aí enquanto está contando como é que está a vida, você está tendo uma oportunidade de transformar a história daquela pessoa. Porque normalmente, a cada 10 pessoas que vão sentar ali, pelo menos 8, 7, 8 vão contar problema, irmão. E a gente sabe a melhor pessoa que pode resolver o problema dessas pessoas. Só que grande parte senta e fala assim, meu amigo, meu marido é um desastre. Aí a pessoa fala assim, mas o meu também é, amiga. Fica desse jeito aí, tá de boa. A gente entra dentro do Uber, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente é quem comanda o som do Uber. Vocês sabiam? Esses dias atrás eu fui nos Estados Unidos, aí eu não dava conta de pregar muito, o que eu fazia? Eu falei assim, can I put for me in your... Eu gastando meu inglês horrível, né? Can I put for me in your song aí, for me, on music? Aí eu conectava o meu Bluetooth lá e colocava louvor e passava a viagem inteira. Eu não dava conta de pregar para ele muito tempo, mas eu colocava um louvor e a gente ia ouvindo louvor. Um dia eu entro dentro do Uber, o cara era muçulmano, hindu quer dizer, lá no Canadá. Aí eu coloquei a música, eu falei, que música eu vou colocar? Aí meu celular não estava carregando, só tinha Cassiane disponível. Eu coloquei 500 graus de puro fogo, santo e poder que estava lá disponível, dentro do carro hindu, e aí o trem começa lá, já começa a acontecer. A hora que chegou, ele olhou para trás e falou assim, I like this song. Eu falei, gente, até os hindu gostou de Cassiane, olha aí que top, que maravilha. E aí, a hora que saiu foi bem legal, que ele aumentou o som e foi ouvindo Cassiano. Ele não estava entendendo nada, mas eu sei que o poder de Deus é manifestado naquele lugar. Porque o meu celular não estava funcionando colocar música em inglês, mas a música que eu coloquei já pelo menos mudou o ambiente daquele carro, irmão. Eu não posso me envergonhar desse evangelho ao qual Deus me confiou, irmão. Deus me confiou coisas poderosas. E sabe o que eu descobri trabalhando com jovem, com adolescente? Que a gente tem vergonha de Deus porque a gente não conhece Deus. Porque se a gente conhecesse Deus, irmão, mas isso é maravilhoso demais. Eu não me envergonho desse evangelho porque quando eu comecei a conhecer o Deus ao qual eu sirvo, como é que eu fico com vergonha? Tem um trecho na Bíblia que diz assim, olha, o nosso Deus, Ele conhece as estrelas e as chama cada uma delas pelo nome. Está em Salmos. Deus conhece as estrelas, olha para ela e a chama pelo nome. Eu dizer isso para você nesse modelo que eu estou dizendo, ninguém deu glória a Deus, porque a gente não tem noção do que eu acabei de falar. Aí, esses dias atrás, eu estava lendo um livro e o livro dizia assim, sabe por que a gente não tem noção disso? Porque a gente não estuda. Se a gente estudasse, a gente ia compreender. Mas eu também sou dos burros que não estuda, que precisa estudar mais. Mas aí ele estava explicando sobre as estrelas do céu. E ele estava dizendo, sabia que em 1996 saiu uma pesquisa dizendo que o número de grãos de areia da terra era o mesmo número de estrelas que tem no céu. O número de estrelas do céu era praticamente igual ao número de grãos de areia da terra, irmão. Você tem noção? Isso é uma loucura. Só que aí, esses dias atrás, com a descoberta de novas galáxias, descobriram que cada galáxia tem as suas próprias estrelas. Aí a pesquisa mudou. Depois você pode colocar isso no chat GPT, se você não quiser acreditar em mim. Você acredita no chat GPT.
Se bem que o ChatGPT ele é favorável naquilo que você fala. Aí eu vi a outra matéria e eu até perguntei, duvidando, eu falei, Chat, é verdade isso aqui? Aí ele falou, Guilherme, com a descoberta, Pastor Guilherme, que ele me chama de Pastor Guilherme, ele já é íntimo já. Pastor Guilherme, com a descoberta das novas galáxias, pode-se variar entre 3 a 5 vezes maior o número de estrelas do céu do que o número de grãos de areia da terra. Você tem noção disso? Aí agora eu vou te mostrar o tamanho do Deus ao qual nós servimos. A Bíblia diz que Ele conhece todas elas e as chama pelo nome. Como que eu descubro uma grandiosidade dessa? Eu vou profetizar agora e quem entender dá glória a Deus. Quando você for na praia, vocês não entenderam. Eu estou profetizando que vocês vão para a praia, então, mas vocês não quis entender. Quando você for para a praia, você vai sentar numa cadeira de praia. Tanto lugar para sentar, tinha um microfone aqui. Quando você sentar numa cadeira de praia, peça uma água de coco. Enquanto a água de coco não chegar, pegue esses 2 dedos seus aqui, ó, abaixe e pegue o maior número de grãos de areia que você conseguir com esses 2 dedos. Coloque em cima da mesa e dê nome a cada um dos grãos de areia. Isso é a grandiosidade de Deus? Não. A grandiosidade de Deus é você misturar todos eles e agora encontrar cada um dos grãos de areia pelo nome. Só que você não consegue fazer isso com a ponta do seu dedo. Deus faz isso com todas as estrelas que estão no céu. Como que eu vou ter vergonha desse Deus? Como que eu vou ter vergonha de servir um Deus que conhece as estrelas e as chama pelo nome? Aí o autor do livro dizia assim, às vezes isso não é suficiente para você. Aí ele falou assim, olha, tem um outro versículo em Isaías que diz assim, o Senhor é quem mediu o universo e o coloca sob a palma de suas mãos. Está vendo que você também não deu glória a Deus? Porque a gente não tem noção disso, irmão, da grandiosidade disso. Olha o que a Bíblia diz. E isso aqui, eu até anotei esses dias atrás quando eu estava lendo. Isaías 40 diz assim, o Senhor é quem mediu na concha de suas mãos as águas e tomou o universo na palma de suas mãos. A gente não glorifica a Deus por isso, porque a gente não tem noção do quão grandioso é isso. Como que eu vou ter vergonha desse Deus, se olha o que está dizendo aqui, ó, o tamanho do universo, alguns anos atrás, foi constatado que a área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz, cada anos-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. E o versículo de Isaías diz que o universo cabe na palma de suas mãos, irmão. Não sei nem chega desse tamanho na palma das mãos. Segura aqui para mim. Imagine Deus olhando para o universo. Imagine Deus dos céus dizendo assim, o universo está na palma das minhas mãos. Quando eu comecei a ler esses trechos da Bíblia, eu virei e falei assim, como é que eu vou ter vergonha de servir esse Deus? Como é que eu vou ter vergonha de falar de Jesus para as pessoas se olha o tamanho do Deus ao qual eu sirvo? Olha a grandiosidade, olha quão extraordinário, irmão, é o Deus ao qual nós decidimos servir. Por isso que parar e falar de Jesus para as pessoas que estão à minha volta é a coisa mais normal que existe. Me alegrar com Cristo, me alegrar com aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito e já fez, é algo maravilhoso, irmão. Por isso a minha pergunta é, por que você não fala de Jesus para as pessoas? Eu descobri os 2 motivos. Você pode escolher qual dos 2 você quer. Você não fala de Jesus por 2 motivos. 1, você é egoísta e guarda Jesus só para você. 2, você não conhece Jesus e é muito difícil falar de alguém que eu não conheço. Qual a opção que você quer escolher por não falar de Jesus? De que você é egoísta e guarda só para você? Ou de que você não conhece Ele? Só tem essas 2 opções para você. Qual que é a minha comida preferida? Errou. Ele disse churrasco. Alguém quer dar um palpite aí?
Qual que você acha que é a minha comida preferida? Lasanha? Errou. Muito feio. Estrogonofe. É uma das boas, mas não é a que eu... O nhoque da vó Dorca é uma boa opção, mas não é a minha comida preferida. Quem acompanha a minha esposa na rede social já falou algumas vezes, a minha comida preferida é arroz com linguiça. Eu gosto muito de arroz misturado com as coisas, tipo assim, arroz com galinhada, arroz com... Mas pra mim, aquela linguiça fininha, você faz ali, e é o único prato que eu consigo fazer. Mas assim, é porque eu gosto. Eu gosto de arroz com linguiça, aí eu aprendi a fazer, porque aí é onde eu vou, em qualquer lugar, eu dou conta de fazer. Qual que é a minha cor preferida? Errou. Preto, errou. Mais uma chance, a última. Branco, errou. A minha cor preferida é verde. Por que você não sabe muito sobre mim? Porque não me conhece. E é difícil eu saber o que a outra pessoa gosta sem conhecer ela. É por isso que você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Você não conhece Deus. Você não gasta tempo para conhecer. Quanto mais eu conheço alguém, mais eu sei o que essa pessoa quer. Mais eu sei o que ela gosta. Tem muita gente que faz um bocado de coisa para Deus e que Deus nunca pediu. Esses dias atrás eu descobri, alguém sabe qual foi o recado que Deus deixou para a gente, dizendo qual que é a coisa que é a maior prova de amor por Ele? Eu vou começar o versículo que às vezes alguém pode terminar. Ele começa o versículo dizendo assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu não preciso correr para lado nenhum. Eu não preciso fazer 200 mil coisas. Ele está dizendo, a prova de amor que eu mais gosto é você obedecer os meus mandamentos. E sabe o que na juventude a gente é especialista? Desobedecer. Fazer do nosso jeito. Do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente acha que é certo. Do jeito que a gente acha que é bom. Sendo que a Bíblia diz que Deus já escreveu, irmão, aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Por que você vai gastar tempo tentando fazer do seu jeito se Ele disse, eu já escrevi, eu já preparei, já tem algo extraordinário? Aí eu gasto a minha vida inteira, quem sabe 20, 30 anos, para dizer assim, Senhor, eu vou fazer do seu jeito agora. Irmão, hoje eu vivo, e o Lucas está aqui, ele me conhece, eu vivo 100% para fazer as coisas que Deus me pede para fazer. Eu já virei para Deus, falei assim, Deus, o que o Senhor quer? Me manda para onde o Senhor quiser, eu faço o que o Senhor quiser, eu vou para onde o Senhor quiser, me manda que eu vou fazer. Eu gosto dessas loucuras, eu gosto da ideia de fazer coisa doida. Quem que peitaria fazer um reality, irmão? Eu fiz, Deus pediu para fazer, eu fui e fiz. Esse ano, dia 12 de janeiro, eu já tinha voltado da Ilha do Marajó e nós já tínhamos ganhado mais de 1.800 pessoas para Jesus no meio do caos da Ilha do Marajó. Saiu aquela música, enquanto isso no Marajó, o João desapareceu. Aí eu falei assim, vou pegar o meu celular e vou reagir. Igual todo mundo faz na rede social. Vou reagir e vou criticar, porque o povo é especialista em criticar. Esses dias para trás, minha esposa postou um vídeo que é uma trend, que eu achei maravilhosa ela. Ela posta uma foto, um vídeo na Torre Eiffel, dizendo assim, por que você se importa com a opinião das pessoas? Até a Torre Eiffel tem crítica. Aí está lá dizendo, é muito ferro. É muito alta. O povo acha coisa para criticar, irmão. Aí eu peguei o celular e falei, deixa eu fazer a minha reação, né? Porque eu preciso reagir ao vídeo da menina da Ilha do Marajó. A hora que eu bati o vídeo aqui para começar a gravar, Deus falou assim, eu não te chamei, não foi para isso? Eu quero que você vá lá. Do dia que a música dela saiu, que viralizou, 22 dias depois eu estava com 65 pessoas no meio da Ilha do Marajó. No outro ano, que foi o ano passado, com 115 pessoas. Esse ano, com 200 pessoas. Terceira vez, o ano que vem, 2 viagens lotadas com 200 pessoas em sequência. Nós já construímos mais de 7 casas. Estou construindo uma igreja agora lá, que depois eu vou mostrar para vocês. E estamos fazendo a primeira escola cristã no meio da Ilha do Marajó. De graça para todo mundo. Você já viu quando alguém
tem um contato de alguém super top no celular, assim, e você fala assim, eu não posso compartilhar. Eu não, irmão. Eu não posso ligar para essa pessoa, não posso incomodar. Eu sou do que compartilho e do que ligo e que incomodo e que Deus me deu influência para alguma coisa. Eu ligo, amigo, nós estamos construindo uma escola no meio da Ilha do Marajó. O que você quer ajudar lá? O que você quer fazer? E nós estamos fazendo uma escola que vai custar quase R$1 milhão no meio da Ilha do Marajó. Eu construí uma casa no meio da Ilha do Marajó lá, super top, para uma família. Nós gastamos R$50 mil e a hora que eu terminei a casa... Deus perguntou assim, Guilherme, quanto você gastou do seu dinheiro? Eu falei assim, ixi, nada. Porque foi tanta doação na hora que eu pedi na rede social, que não precisou de eu gastar do meu dinheiro. Só precisou de eu fazer a ponte de tudo aquilo. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, é porque eu nunca precisei do seu dinheiro. Eu sempre precisei do seu coração. Deus sempre precisa de um coração disposto. Ah, mas eu não tenho recurso. Deus tem. Ah, mas eu não tenho condição. Deus que está te chamando tem. Ah, mas eu não tenho força. Mas Deus tem. Moisés disse, ah, mas eu sou ruim com as palavras. Deus está dizendo, não é você quem vai falar, Moisés. Eu vou falar através de ti. Quando você deixa de fazer alguma coisa porque você não tem condição, é porque você não acredita claramente no Deus que está te chamando para fazer, irmão. Então, eu não tenho inveja de Rodrigo Faro, de Gugu e de Faustão e de ninguém. Já construí um bocado de casa, já levei carrinho de compra de supermercado lotado, caminhão de compra na casa de alguém, já dei roupa, já dei casa, já dei moto, já dei um monte de coisa. Porque tudo aquilo que eu faço, eu gosto desse tipo de coisa, eu vou lá e faço. Porque Deus me chamou para isso, Ele coloca a nossa disposição em prática na vida com Deus, irmão. Então hoje eu só quero te impulsionar, o céu está procurando pessoas disponíveis para que algo extraordinário aconteça. Preciso te dizer uma coisa, eu fui pro Canadá estudar inglês porque o meu inglês era horrível, né? Misericórdia. Quer dizer, ele ainda continua horrível. Mas ele era muito mais ruim. Eu só sabia falar good morning e as cores. Aí eu vou pro Canadá, vou estudar e eu tenho um presente que Deus me deu. Deus me deu um presente chamado cara de pau. Eu sou cara de pau, irmão. Eu ia para a aula, eu aprendia tudo que eu aprendia, eu colocava em prática naquela semana no metrô. Eu pregava toda semana no metrô, porque eu descobri uma coisa lá no Canadá, é assim, ó, você anda, aí a mulherzinha do metrô vai falar assim, next station, Eglinton Station, doors will open on the left, on the right. Mas lá era on the left. Eu descobri que a hora que ela terminava de falar isso, o metrô ia abrir a porta em 15 segundos. Aí eu sempre falava, eu tenho 15 segundos para falar qualquer coisa que eu quiser e sair em alta. Porque a pior coisa é você falar uma coisa e você ainda ficar lá dentro, né? Ô, valeu, galera, tá? Então eu falava rápido, eu já chegava e falava. E aí eu falei, cada semana eu vou falar um pouco. Aí eu entrava, aí a primeira semana eu... Hello, my friends, good morning. Aquela semana eu só dei bom dia, porque era o que eu sabia, né? A gente não vai ficar inventando. Aí na segunda semana eu... Hello, my friends, good morning, have a best day of our life. É, porque essa eu aprendi. Aí tá, tem o melhor, tal. Aí, terceira semana, eu... Hello, my friends, good morning, have a best day of our life. Jesus changed my life, Jesus vai change a life de vocês também. Faltavam as palavras, a gente não deixava de falar, mas eu falava. E aí, vai todo mundo, e aí, primeira semana, segunda... Aí eu tô lá, hello my friend, good morning, have a best day of our life. Your life is very precious to Jesus. Jesus changed my life. Jesus changed your life too. Aí esses dias, eu tava empolgado com o inglês, a parada toda, eu falei assim, eu vou fazer um negócio. Aí eu falei assim, can I pray for you? Eu falei assim, eu posso orar por vocês? Aí uma mulher lá no fundo falou assim, yes. Aí eu na cabeça eu falei assim, eu não sei orar em inglês. Como é que eu vou orar? Misericórdia. Só em Jesus tem poder. Eu fui até na mulher. E eu fui indo em direção à mulher. E a minha cabeça dizia assim, o que eu vou fazer? Eu não dou conta de orar. Aí eu cheguei perto dela. Segurei na mão dela e eu falei assim, olha. Primeiro eu era aquele aluno na escola que sabia apresentar o trabalho sem saber a matéria. Então isso já era uma coisa muito boa. Que eu não ia passar vergonha ali tão grande, né? Aí o que eu falei? Antes de eu falar qualquer coisa, eu vou repetir tudo que eu falei na frente, eu repito para ela. Aí eu olhei para ela e falei assim, my friend, good morning. My friend, Jesus changed my life. Jesus will change your life too.
Jesus loves you. The Holy Spirit loves you. I love. Eu lancei até um I love que não tinha necessidade ali. Tipo assim, eu queria falar um bocado de coisa que amava ela. Eu falei, Holy Spirit loves you. Eu falei, Jesus loves. Aí eu lancei I love you. Aí eu, tipo assim, ela, I love it too. Tipo assim, eu acho que ela ficou constrangida, né, com aquele negócio tudo. Aí eu ficava assistindo os pregadores americanos. Eu falei assim, aí Stephen Furtick, os galera, como é que eles fazem o apelo ali, a galera toda. Aí eu olhei para ela. E eu olhei para ela e falei assim, you want to accept Jesus? Ela olhou assim, bem fixo no meu olho, e falou assim, I do. Aí eu falei assim, o que é esse do aí que eu não sei o que é, né? Eu na minha cabeça, aí eu não sabia o que ela tinha respondido, que ela falou, I do. Aí eu falei assim, I do o quê, amiga? Aí eu segurei na mão dela e falei assim, yes or no? Ela, yes. Eu abracei ela, eu olhei para ela, eu orei por ela em português mesmo, que era o que eu ia dar conta. Eu saí de dentro daquele metrô, parecia que eu estava na nuvem. Eu falei, o Senhor me usou com o meu inglês ruim para alguém voltar para Ti, para alguém entregar a vida para Ti. Por que Você usou a minha vida com esse inglês ruim, Senhor? O Senhor me respondeu, porque quem tinha um inglês bom não estava disponível para ser usado. Tem gente que prega melhor do que eu, mas não está disponível. Tem gente que serve melhor do que eu, mas não está disponível. Tem gente que tem uma palavra melhor, tem um testemunho mais incrível, mas não está disponível. E eu descobri uma coisa, Deus sempre vai usar aqueles que estão disponíveis. Moisés estava dizendo, eu não tenho as melhores palavras, mas eu estou disponível para ir lá. E Deus usou um que não tinha boas palavras, um que estava tremendo de medo, mas estava dizendo assim, mesmo com tudo isso, eu estou disponível. Deus nos impulsiona numa tarde como essa. Mas se a gente não passar daquela porta disponível para Deus, irmão, nada muda. Por isso que o Espírito Santo de Deus nos traz aqui nesse lugar. Porque Ele ainda precisa, olha o que a Bíblia diz, a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Poderia ser, a seara é grande e muitos trabalhadores. Mas são dois contrapontos totalmente diferentes. É uma seara grande e poucas. É por isso que eu estou dizendo, eu descobri o porquê que Deus me usa, irmão. Pergunta por quê? Eu descobri o porquê que Deus me usa, gente. Por quê? Pergunta. Falta de opção. Porque tinha gente melhor. Tinha gente melhor do que você para liderar, mas não estava disponível. Tinha gente melhor do que os que estavam cantando aqui para cantar, mas não estavam disponíveis. E aí Deus continua usando aqueles que estão disponíveis. Ah, Senhor, eu não sou capaz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus usou tanta gente que não era capaz. Normalmente a pessoa que diz que não é capaz, isso é desculpa para não ser usado. Porque aqueles que se colocam à disposição, eu sou prova viva daquilo que os céus têm capacidade de fazer. Por isso hoje eu preciso orar para algumas pessoas aqui nesse lugar. Eu não sei como que você passou naquela porta ali, ó. Eu fui consagrado a pastor o ano passado, mas evangelista eu sou a vida inteira, mas de vez em quando eu faço uns bicos de profeta. E como profeta eu preciso profetizar sobre a sua vida que você não vai passar por aquela porta do mesmo jeito que você passou aqui hoje. Você não vai voltar para casa da mesma forma. Os céus nos trouxe aqui hoje para nos impulsionar verdadeiramente a vivenciarmos a nossa melhor versão em Jesus. Ah, mas eu não vou porque eu tenho vergonha. Não é desculpa, nós vamos pregar o Evangelho de Cristo. E tem muita gente que entrou aqui e que você está muito bom em dar desculpa. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, porque eu preciso te falar uma coisa e eu encerro a minha mensagem hoje. Nas minhas contas, faltam quase umas 3.000 pessoas para chegar na marca de 500 mil de pessoas que aceitaram a Jesus através do meu ministério. 500 mil pessoas
quase já entregaram a vida para Jesus através dos trabalhos que Deus me confiou? Sabe quantos anos eu tenho? 36. Recém-completados. 36. A minha pergunta é: e se eu tivesse entregado a minha vida para Jesus só hoje? O que tinha ficado para trás? Quanto mais você vai deixando para o outro dia ser de Jesus, entregar a sua vida para Jesus, se posicionar em Jesus, mais o tempo está passando e mais gente está ficando pelo caminho. Eu falei para Deus: ninguém vai ficar pelo meio do caminho se o Senhor me confiou algo que eu preciso fazer. E a minha disposição é exatamente essa: não te deixar voltar para casa tranquilo, irmão. Hoje eu quero que você volte revoltado para casa, revoltado com a pessoa que você poderia ser e não está sendo. Mas aí você vai passar por aquela porta dizendo assim: mas hoje eu volto para casa disposto a ser diferente, a voltar para casa diferente, a não conseguir ficar calado, não me envergonhar. Senhor, misericórdia, quantas vezes eu fiquei calado e não preguei o teu evangelho por conta de vergonha, porque eu falei assim: ah não, mas o que a pessoa vai achar, o que a pessoa vai pensar? Eu prefiro que ela pense mal de mim e eu encontro com ela no céu do que o contrário.